Jesus era um homem muito esperto. Antes de ser Deus, ele era um homem. Ele era um psicólogo. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia onde as palavras dele iriam. Jesus era um homem extraordinário. Tudo que ele falou é para o mundo inteiro, é para nós todos, para o mundo inteiro, em qualquer língua, em qualquer situação. Teve um dia que Jesus estava conversando, quando o Evangelho fala em multidão, na verdade não é. É um modo do judeu falar multidão. Né? Tinha muitas pessoas escutando Jesus, e eles então falaram com ele: olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora te esperando. Primeiro, existe uma confusão danada, de propósito, dizendo que Jesus não era o filho único, ele tinha irmãos. Isso aí é besteira, porque nós somos careca de saber que na sociedade judaica chamavam-se de irmãos, primos, primas, parentes próximos. E nós sabemos que Jesus era filho único. Não por causa do anúncio da mãe, não por causa do anúncio do pai, por causa dele mesmo. Toda aquela situação, quando a gente lê, quando a gente se entende, nós sabemos que Jesus era filho único. Então, quando vieram falar com ele, pelos séculos, parece que Jesus deu uma má resposta. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus estava fazendo um jogo de palavras, porque ele sabia que 2000 anos depois, as pessoas iam estudar, questionar aquilo. Jesus está falando do Criador, o Pai que cria. Não é o Pai biológico, não, é o Pai que cria. Porque o Pai biológico ajuda, mas sem toda aquela interferência do Pai Criador, daquele que faz gerar uma criança, aquele é o Pai. Quem é minha mãe? Quer dizer, então não foi Nossa Senhora que criou biologicamente Jesus. Foi o Pai que criou. A minha mãe e meus irmãos, quer dizer, são criaturas de Deus, são aquele que faz a vontade dele. Nós vivemos hoje numa situação muito crítica. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. O importante é a nossa vontade. Nós não estamos querendo saber se a vontade de Deus é certa. Aquilo não interessa para nós no momento. E o Pai que nos criou, é o nosso Pai, é a nossa mãe, é tudo aquilo. Ele sabe até onde nós vamos chegar com toda aquela situação. E nós, às vezes, tateando na vida, achando que, às vezes, a cura de uma doença, a cura de um parente, a morte de um, né? Parece que aquilo está desorganizando a nossa vida, mas não é, não. O Pai organiza a nossa vida. Quem é o Pai? Quem é minha mãe? Minha mãe é aquele que faz a vontade do Pai. Quer dizer, Nossa Senhora deixou de ser aquela mãe biológica do Cristo para ser a mãe divina do Cristo. Ele enalteceu a figura da mãe. A minha mãe é aquela que faz a vontade do Pai. E ele sabia que a mãe, desde que nasceu até morrer, a única coisa que ela fez foi a vontade do Pai. Jesus estava enaltecendo a figura de Maria. Quem são meus irmãos?
Quer dizer, todos vocês. Quem são meus irmãos? Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, resume-se tudo na vontade do Pai. Resume-se tudo nisso. Se nós aprendermos a encarar a vida na vontade do Pai, pode ter certeza que muita coisa vai dar certo. Muita coisa que aos nossos olhos parece que está dando errado, vai dar certo. Né? Porque o Pai sabe. E o Pai sabe quando você está aceitando a vontade dEle. Em Deus nada é imutável. Ele pode mudar as coisas. A partir do momento que Ele vê que você está mudando o teu conceito de vida. Então, fica o nosso recadinho de hoje. Né? Fazer a vontade de Deus. Não ficar brigando com a vontade de Deus. Não querer nada de extraordinário no nosso modo de pensar. Porque às vezes Deus está fazendo o extraordinário na nossa vida. Tá bom? Fica o meu recadinho de hoje. Faça a vontade de Deus que tudo vai dar certo.